solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social, vozes do bem. O Velhos Novatos surgiu em 1993 como uma companhia de teatro. Em 2010, ela se torna ponto de cultura, né, através do Ministério da Cultura, onde começa a atuar nas comunidades periféricas. E o primeiro projeto nessa atuação foi o Ai Folia, que surgiu em 2010, onde começamos atividades na comunidade do Ródia, onde a gente fazia os bonecões, ensinava percussão, e no domingo de carnaval saiu para fazer o cortejo no bairro de Santana. E desde então essa brincadeira ela tá viva até hoje, né? Esse ano a gente faz 16 anos de bloco e estamos firmes aí com a Folia. Eu já conheço o pessoal do Velhos, tá, há mais de 15 anos. E na pandemia aprofundou mais a amizade com a Vivian, com o Alisson, tudo, e daí surgiu esse projeto do empapelamento, de buscar novas técnicas, buscar também uma geração de renda, tanto para a gente do grupo, como para outras pessoas de fora. A gente atua também com oficinas culturais em comunidades, né? No Banhado, que é Nova Esperança, né? Vila Nova Esperança, no Santa Cruz, na Vila Guarani. Atualmente a gente está com parceria de novo com um grupo de capoeira Angola, Ubuntu, e está retornando ao Ródia. Em Santana, a gente mantém aos domingos um grupo que chama Arte na Feira, onde a gente trabalha a questão da literatura, empresta, doa, troca livros todos os domingos durante a Feira Livre, onde a gente busca incentivar e fazer com que os livros circulem, né? Saiam das estantes. Também temos o Cineclube, né? O Cineclube ele é itinerante, a gente também atua tanto na Guarani como no Banhado, também em outros pontos de cultura, a gente busca bastante parceria com outros ponteiros, né? O Jongo Mistura da Raça, Bola de Meia também é parceiro do grupo, e outros espaços alternativos onde a cultura não chega, né? Então, a gente fez o mapeamento, né, das regiões, né, de algumas regiões, e a gente percebeu que aqui na região central tem bairros que não tem, assim, mesmo estando próximo do centro da cidade, eles não têm acesso, né, à cultura, né, diretamente, né? A comunidade escolheu as oficinas, né, que foram as oficinas de interesse da comunidade, né? A gente fez uma enquete, né, quais oficinas vocês gostariam de ter na comunidade. Colocamos várias opções e eles optaram por essas. Assim, nas oficinas, nas 3 comunidades, é uma média essa média, né, de 150 a 200 pessoas atendidas. Hoje somos em 4 pessoas, né, 4, 5 pessoas, né, que trabalham como voluntários. Olha, esse contato que nós tivemos com os Velhos Novatos foi um contato de repentemente, né? Aí apareceu a Vivian conversando com nós da Associação de Moradores, explicando para nós os projetos que ela tinha, né? Ela e o Alisson, e a companhia Velhos Novatos. Então achamos muito importante, foi onde que nós escolhemos eles com amor e carinho. Que tudo que seja para ensino das nossas crianças, do bom, para nós é muito importante. Porque uma ocupação para nossas crianças, é uma diversão para nossas crianças, né? Está tirando nossas crianças, principalmente da rua. Então é uma coisa muito importante que veio para o nosso bairro. Porque nós aqui, nós temos uma faixa aqui de crianças, a faixa de 0 a 10 anos, umas 300 crianças, né? Então o que acontece? Tirando essas crianças, pondo essas crianças, dando atividade para as crianças, está tirando as crianças do mau caminho, né? Então é o que nós queremos no nosso bairro. Os Velhos Novatos estão de parabéns. Esperamos que isso aconteça há muitos e muitos anos, né? A gente tem uma parceria que começou em 2019,
Em 2019 a gente fez uma festa aqui chamada comemoração 100 anos de existência do Banhado. E aí vários apoiadores vieram para ajudar. Eles foi um dos que vieram também. Posterior a isso, muito pouco depois, já começa a ter ações culturais aqui dentro. Então foi assim que a gente conheceu eles. A gente já conhecia os integrantes, alguns integrantes do Velhos, antes de o Velhos ter vindo aqui, né? Que a gente também atua no movimento fora, enfim. Então a gente já tem uma vivência. E aí, assim, oficialmente, como instituição, foi em 2019. Faltava algumas coisas. O espaço aqui não era muito usado, era um espaço que ficava muito tempo vazio. Então esse tipo de ONG, organizações por fora das coisas, que geralmente faz esse tipo de atuação, que a gente buscava. Então a gente já buscava pessoas para fazer esse tipo de ação social aqui dentro. Ação cultural, ação de qualquer tipo desse tipo, para poder as crianças daqui, os jovens aqui, ter acesso a isso de fato. Então quando surge essa proposta que a gente está buscando, e eles surgem com a proposta que tem, aí foi uma coisa que deu certinho. Que daí eles vieram, começaram a promover uma ação, depois 2, 3, hoje promove aí provavelmente umas 4, 5 ações aqui, provavelmente todo mês. É o depoimento dos próprios pais, né? Que eles chegam pra gente e falam, olha, que bom que vocês estão aqui hoje com as nossas crianças aqui, né? Levando um pouco de cultura, lazer, né? Recreação, né? E eles falam assim, olha, vocês estão aqui hoje aqui, se não fossem vocês, né? Nossas crianças não teriam nada, né? Então, isso é um feedback que a gente tem, né? Da própria comunidade, né? Desde quando começou aqui. Acompanhou todas. E ela achou bom. Pelo menos sai, né? Um pouco sai, né? Um pouco eles. Porque ficam mais na rua, não, já fica mais aqui. Tem um desse, né? Então por que você não faz uma lata e um desse? Daí tem 2 pequenos na família. Vermelho que eu vou pintar depois de você. Mas aí então deixa esse pra enfrentar Fiquei sabendo pelo Alisson. Pra gente ficar junto, participar, ficar perto com as criançadas. Eu fiquei até hoje. É a do capoeira, aula de música e o reforço. É apaixonado com essas coisas aí. Eles gostam, adoram. O que eu gosto bastante, que eu acho bem legal, que as crianças dão bastante retorno, é o cineclube. Eles gostam muito. Eles bagunçam bastante também, mas... É porque, assim, geralmente traz filme que não está disponível ainda, filme que as crianças querem assistir, mas não conseguem ir no cinema assistir. Acho que o primeiro filme que passou aqui foi bastante marcante, que foi a primeira vez. Então foi um dia que ninguém tinha essa perspectiva, de repente, pá, tinha aqui a perspectiva do filme. E nem é o filme em si, mas é a ação num todo. Elas aprendem algo que os pais talvez quisessem que elas tivessem esse tipo de atividade, mas que não tem condições de pagar, de levar, não sabe onde tem, se tem de graça, como faz. Então, assim, essa parte já pula tudo, né? Que está aqui na comunidade. Então, só ela precisa sair da casa dela e vir aqui. Então, para os pais é muito tranquilo. Temos a oportunidade de levá-los também, né? Para algumas atividades fora das comunidades, né? No teatro, no circo mesmo, né? As crianças já foram no circo. E eles ficaram encantados, né, de ver assim, nossa, eles falam, nossa tio, nunca vi no circo, primeira vez, né? E isso é muito gratificante, né? A gente poder estar fazendo tá levando isso para eles, né? Eu vejo pelo lado da própria assim, necessidade do trabalho com crianças, né? Porque a gente vê que essas crianças elas estão totalmente desamparadas, né? Apesar de a maioria ser comunidades do entorno do centro, elas não têm acesso à cultura. É como se fossem viver fora desse lugar, né? Então, eu vejo uma necessidade tremenda de continuar, porque as crianças ficam muito na rua. Então, o momento que a gente está ali com elas são 2 horas a menos que elas estão na rua sem supervisão dos pais e tendo possibilidade de se envolver em qualquer tipo de problema. Então, isso para mim é fundamental, porque acaba dando outras perspectivas, né, de mundo. A gente procura também levá-los para fora da comunidade, levá-los em atividades em outros locais, para eles verem que esse lugar... que existe um lugar além desse cotidiano que eles vivem, que normalmente é só dentro daquele perímetro. Então, elas só conhecem a escola e a sua comunidade, elas não têm o direito a lazer, elas não têm a condição financeira até de sair para ir no cinema ou fazer passeios.
Então a gente tenta mostrar de que existe um universo fora dessa comunidade e que existem outros caminhos, né? E é tão importante que uma das alunas, a Pietra, do Banhado, ela já participou de desfile de escola de samba com perna de pau, que provém esse aprendizado das oficinas de circo que a gente promoveu lá, já sendo remunerada. E ela, assim, é uma menina que participa de tudo, extremamente dedicada, e que talvez ela não seja artista, mas ela já consegue entender que ela tem outras possibilidades no mundo, né? Que eu acho que todas as periferias, não só o Banhado, como de São José dos Campos tem muita periferia, que não tem essas atividades. Então que surgisse mais velhos novatos, mais componentes para poder colaborar com os diretores. Eu falo diretores, né? Que é o senhor Alisson, a Bíblia e os demais, porque a cidade é muito grande e tem muitas periferias. Então eu acho que os velhos novatos sejam bem-vindos em todas as periferias, com um bom trabalho que eles prestam para nossas crianças. E a gente entende que se isso para, se isso acaba, aquela lacuna que a gente preenche, ela vai voltar a ficar ali daquele jeito. Então, assim, para nós, a gente quer que sempre continue, a gente quer que sempre estejam felizes para continuar vindo aqui sempre que quiserem, inclusive. Não só para as atividades, mas que faça parte do corpo do bairro mesmo, que venha no bairro, que colhe uma fruta, que passeie também. Enfim, a nossa parceria ela é muito além apenas das atividades aqui dentro. E as atividades aqui dentro é uma coisa de necessidade. A gente entende que tem vários desafios, né, por nossa parte, por parte deles, mas ainda assim a gente dá a batalha dos desafios para que se mantenha. Existe uma luta constante para conseguir manter essa identidade não só para fora, porque a gente também não trabalha só com isso, isso é parte do trabalho por consequência, mas principalmente o primor das coisas é a atuação com as crianças aqui dentro, para que de fato elas possam ter acesso a algo que elas nunca tiveram na vida. O Velhos Novatos, assim, esse ano ele vem com uma grande vitória, que a gente ocupava um espaço que era da antiga Refesa, e em meio à pandemia, sem sermos notificados, fomos retirados truculamente, perdemos 20 bonecões, mais de 3.000 livros, cenários de teatro, enfim, isso passou, foi em 2020, e em 2024 a gente viu a possibilidade de solicitar essa área novamente via Ministério da Cultura e Patrimônio da União. E hoje nós temos a concessão de 10 anos. Então nós teremos uma sede maravilhosa que ainda não estamos dentro, né? Mas em 2026 a gente vai ocupar esse espaço que é nosso agora por direito e ampliar, né, as nossas produções, poder produzir mais bonecos, porque às vezes a gente limita a altura do boneco e a quantidade porque não cabe aonde a gente guarda. E então, assim, vai ser um celeiro de cultura, onde nós vamos agregar a grupos que não têm espaços para suas produções, onde teremos nossa biblioteca comunitária, onde teremos sessões de cinema mensal, espetáculos de teatro, oficinas, saraus, e muito mais o que pudermos construir junto com a comunidade cultural e a comunidade do entorno e joseense no geral. Aonde nós vai estar aberto para a população, para de repente curtir uma música, desde um rap até uma bossa nova, assim, um lugar bem eclético, assim, que receba todo mundo, que todo mundo seja recepcionado assim do mesmo jeito, tá? Não importando o seu credo, não importando sua cor, não importando, importante é que você esteja lá para participar de alguma forma, tá? E levar o que você tem de melhor. É uma parceria, né? Uma parceria muito grande que se firmou, né? A gente está junto aí já há 15 anos, né? Nesse trabalho. E a gente está poder levar essas ações para a comunidade, né? Para eles terem acesso também, né? E eu acredito que isso é muito importante, principalmente a comunidade ter essa oportunidade, né? Essa força, né? De lutar pela cultura, né? Pela arte, né? A arte muda a vida, né? A arte salva a vida, inclusive de quem faz, não só quem recebe.
E eu trabalho com arte e não me vejo em outro lugar, né? Também sou artista, além de ser gestora, e ela é necessária, e eu espero que todos tenham acesso à cultura, dignidade, porque a cultura é um direito, né? E a gente, com esse novo espaço, a gente pretende, né, ampliar e alcançar mais pessoas, e nisso a gente vai agregar coletivos, porque a gente tem muito grupo desabrigado em São José. Então, eu só vejo assim que Velhos Novatos tem uma grande missão pela frente e a gente vai trabalhar muito para cumprir todos os nossos sonhos, desejos, anseios e também da comunidade de São José dos Campos em relação à cultura. O Velhos Novatos hoje é um espaço que eu acredito que contribui, né, para contribuir com a cultura, né, com a arte, fomentar a arte e cultura, principalmente para os mais necessitados, né, levar para as comunidades, para que eles tenham acesso, né, assim como toda a sociedade tem, eles terem também, né, essa oportunidade de a dignidade mesmo, né, se sentirem cidadãos, né. Palhaço? Palhaço? Todos os projetos têm a sua importância. O Arte na Feira, por compartilhar literatura, que às vezes é inacessível, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de ir na biblioteca, às vezes até desconhecem uma burocracia, enfim. De ter pessoas que vão todo domingo buscar livros e leem 2 a 3 livros por semana. Tem um público bastante de idosos e com depoimentos super bonitos, assim, que falam que já salvou a sua vida, porque tirou da depressão, porque estava triste e aí começou a levar livros para casa e hoje não consegue ficar sem ler. E isso para a gente é muito significativo. E eu gosto de estimular muito a leitura das crianças, porque você pega hoje essa criançada, vamos ler um livro, vamos contar alguma história. Para que livro? Vou lá na internet, vou baixar, tem na televisão, tem tudo. Pô, mas é um prazer, assim, totalmente satisfatório, assim, você entregar um livro para uma criança, mesmo que seja para ela colorir ou qualquer coisa, assim. Pô, vamos... Que venha um novo, mas que a gente dá uma melhoradinha, a gente coloca uma pitadinha do nosso DNA, tá? Para que o novo venha um pouquinho mais fortalecido, ou bem mais fortalecido com o que a gente já passou, com tudo. E por que você não faz promoção de amigo? Vai decepcionar, gente. O iFolia, ele marca muito também porque, diferente dos outros blocos da cidade, ele tem uma característica muito particular, que é um carnaval que vai muita família, vai muita criança, e a gente procura fazer brinquedos que as crianças possam carregar, né? Para que elas também tenham esse contato com os bonecões, com as próprias marchinhas, num carnaval que já não se vê, né? Que São José tem o Piropiraquara, que é referência, mas não tem bloco de carnaval de bonecão, né? E para a criançada. E quando você vai numa folia, é muita criança, e assim, são 16 anos e nunca a gente teve problema de briga, um cuida do outro, quando não tem acompanhamento do trânsito, a própria comunidade se fortalece e faz o carnaval acontecer lindamente, assim, é sempre emocionante. E também tem crianças que vão crescendo, né? Que é o caso do Maruan. O Maruan, né? Esse é o verdadeiro artista, porque é um rapazinho, jovem, um garoto, ele trabalha muito bem nessa arte de bonecão. Que esse foi o primeiro bonecão que eu vi ele fazer, e admirei muito o trabalho dele. O Maruan é aquilo. O Maruan a gente pegava muito no pé dele, com relação a estudo, escola. Sem escola, se você não for na escola, se você não mexe em bonecos. Velhos Novatos eu conheci em 2015, através da minha irmã, que ela fazia danças de rua num espaço que eles tinham. Eu sempre vi eles fazendo os bonecos, minha mãe até chegou a conversar com a Vivian para ver se eu podia fazer, mas eu era muito novo, não tinha como. Eu tinha 5 anos, aí não tinha como entrar, e depois disso não consegui mais ver eles saíram de lá,
E fui reencontrar eles agora em 2023, que foi quando eu comecei a infernizar um pouco a vida da Vivian para ela me ensinar a fazer os bonecos do zero. E ela aceitou o desafio e me ensinou, desde o começo, da parte do arame, do empapelamento, da pintura. O interesse de fazer os bonecos começou desde pequeno, quando eu era criança, em São Bento do Sapucaí. Lá tem os famosos pereirões, que o meu tio fazia as estruturas e minha bisa fazia as roupas. Faz ainda até hoje. E aí eu despertei esse interesse de sempre querer fazer um boneco. Em casa eu tentava fazer, mas nunca era daqueles profissionais que eu via na rua. Em São José, a gente conheceu primeiro o Aifolia, depois a gente começou a ver o Piropiraquara. Em 2023 a gente conseguiu reencontrar a Vivian quando eu estava voltando da escola. Ela estava fazendo os bonecos. E a gente foi lá ver se a gente podia ajudar, eu e minha mãe. A Vivian, então, deixou eu ajudar ela na fase da pintura. E depois, nos outros anos, eu comecei a ajudar mesmo a fazer os bonecos. Porque simplesmente o que você pega? Ah, é papel. Não, não é papel. Esse papel tem vida, junto com arame, junto com a cola que a gente faz, que é uma cola à base de polvilho, tudo. É um material de praticamente baixo custo, onde a gente consegue fazer coisas lindas, maravilhosas, como máscaras, burrinhas, bonecões, de repente artigos para casa, um suplá, pode colocar uma floreira, qualquer coisa assim. Então, papel é vida, coisa que você acha assim, pô, vou jogar no lixo, tudo você acaba tendo imaginação, você vai reaproveitando. Assim como você vai reaproveitando uma lata, uma garrafa de Coca-Cola descartável que você pega e joga fora. E por aí vai, você vai adaptando o papel conforme você sente. Muitas vezes você está sentindo uma coisa e ele pede outra. Aí vai no que vai pela intuição e a gente chega num produto final bonito. A primeira vez que eu fiz um bonecão foi no ano de 2023 mesmo, que eu conheci a Vivian. E a gente começou a fazer a estrutura aqui na casa dela mesmo. E o processo de criação, na verdade, é bem livre. A gente pensa em algum boneco, tipo, a gente vai fazer um ET e uma bruxa. Mas no final, o boneco vai saindo. Às vezes a gente pensa uma coisa, ele sai outra. E o primeiro boneco que eu fiz hoje é o Seu Davi, que a gente tem. Foi a primeira estrutura. Olha, a Vivian falou para mim que ela ia fazer uma surpresa para mim, né? Mas que surpresa que essa Vivian quer fazer para mim? Que eu não sei qual surpresa. Que surpresa? Tem vários tipos de surpresa, né? Aí quando foi de repentemente, eu cheguei aqui, eu estava fabricando um bonecão. E aí eu fiquei feliz de ver o trabalho dele e eu queria que esse trabalho não parasse. Esse trabalho de fazer os bonecos é uma coisa muito importante. Que os bonecos, o que eles trazem para nós? Os bonecos eles trazem um símbolo daquelas pessoas mais antigas, dos velhos tempos, que a juventude de hoje não sabe o que o velho tempo passava, o que eles passaram. Então é uma coisa muito importante, traz muita recordação, principalmente para muitas famílias, porque esse símbolo que está aí, ele vai ficar aqui no bairro. O dia que eu partir, quem olhar para, olha, o velho Davi está aqui ainda. Tá, hoje a gente tem a internet, tem tudo. Porque há pouco tempo atrás era poucas fotografias de alguma coisa que tinha, de carnavais que tinha de antigamente, muita coisa assim. Pô, é história, vamos salvar, é patrimônio. Para o meu futuro, eu planejo estar no comando do Aifolia, né? Entrar em projetos, em teatro, entrar em espetáculos. Eu planejo entrar e tomar frente do Aifolia, para que essa cultura não morra. Se depender de mim, vai ficar até para frente. Não deixe morrer. Não deixe o samba morrer, não deixe a arte morrer. Tá? Vamos resistir tudo isso, porque tem essa criançada aí para frente. Tá? Tem o futuro pela frente. E o futuro tem que refletir um pouquinho no passado, para aprender, para ficar melhor. O garotado que tá vindo com força. É isso. E aí, assim, eu aposto tudo no Maruã, tô querendo passar o bastão, eu falei, bora fazer boneco, que o bloco é teu. Tu se vira, né? Daqui pra frente. E é isso.
Hoje, o Velhos Novatos para mim é uma casa que me abriu as portas para eu fazer o que eu gosto. Eu acho que pelo Velhos eu talvez nem teria aqui, talvez eu não teria chegado aqui. Estaria pensando em fazer outras coisas, trabalhando com outra coisa, né? Mas aí os bonecos para mim é minha vida. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do Bem.